Quando eu entrei na faculdade, achei que finalmente teria um pouco de paz. Um novo começo, novas pessoas, um quarto só meu. Mas o destino tinha outros planos. Naquele primeiro semestre, me colocaram para dividir o dormitório com uma garota chamada Heather. Ela parecia tímida, reservada, uma daquelas pessoas que vivem no próprio mundo. No começo, tudo parecia normal. Ela era educada, estudiosa, quase invisível. Passava horas sentada à escrivaninha, lendo livros de biologia e anotando sem parar. Mas à medida que os dias passavam, comecei a perceber algo estranho. Heather tinha hábitos que me deixavam desconfortável. Certa noite, acordei com o som da cama dela rangendo. Abri os olhos e a vi deitada de olhos abertos, olhando fixamente para o teto. Completamente imóvel, como se estivesse em transe. Achei que fosse sonambulismo, mas ela fazia isso quase todas as noites. O pior era o som de respiração curta e rápida, como se estivesse assustada. No dia seguinte, tentei conversar com ela. Perguntei se estava bem, se tinha pesadelos. Ela apenas sorriu e respondeu: "Eu só ouço coisas que você não escuta." Achei que fosse uma piada, mas o olhar dela era sério. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Alguns dias depois, acordei de novo de madrugada. Dessa vez, Heather estava sentada na cama, escrevendo algo na parede com uma caneta preta. Aproximei-me devagar e vi as palavras se repetindo. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Perguntei o que ela estava fazendo. Ela virou o rosto, sorriu e sussurrou: "Ele está aqui." Voltei para a cama tremendo. Fiquei imóvel, tentando não fazer barulho, ouvindo o som suave da caneta riscando a parede. Na manhã seguinte, a parede estava limpa, sem uma única marca, nenhum vestígio de tinta, como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo. Mas eu sabia que tinha visto aquilo. A partir daquela noite, as coisas começaram a piorar. Heather passou a colar bilhetes no espelho do banheiro com frases estranhas. "Não olhe para ele. Ele odeia ser visto. Durma de costas para a parede." Cada bilhete era escrito com a mesma caligrafia tremida e sombria. Era como se ela estivesse recebendo ordens de alguém. Tentei pedir ajuda à coordenadora do dormitório, mas ela apenas disse que talvez fosse estresse acadêmico. Ninguém parecia levar a sério, e eu comecei a sentir medo, não apenas de Heather, mas do que estava acontecendo dentro daquele quarto. O ar ali parecia mais pesado a cada dia. Uma madrugada ouvi um sussurro bem perto do meu ouvido. Um som quase imperceptível, como uma respiração quente. Quando abri os olhos, Heather estava ajoelhada ao lado da minha cama. Os olhos arregalados, o rosto pálido, o cabelo desgrenhado. Ela me observava em silêncio até sussurrar: "Ele está do seu lado agora." Senti o corpo congelar. Acendi a luz de repente. Heather gritou, tapou o rosto e correu para o canto do quarto. Começou a chorar, murmurando algo que não conseguia entender. Depois as palavras ficaram claras. "Ele vai ver. Ele vai ver." Fiquei paralisada. Foi a primeira vez que percebi. Não era só insanidade. Ela realmente acreditava em algo. Na manhã seguinte, pedi transferência de quarto. Fui realocada para outro prédio no mesmo dia. Passei as noites seguintes em claro, tentando esquecer, mas o medo não passou. Mesmo longe, eu ainda sentia como se alguém me observasse, como se aquele ele de que Heather falava tivesse vindo comigo. 2 semanas depois, soube que Heather havia sido levada para uma clínica psiquiátrica. Disseram que ela surtou durante a madrugada,
batendo na parede e gritando para que ele fosse embora. Quando entraram no quarto, encontraram as paredes cobertas de palavras, e entre elas, um grande desenho, feito com carvão e sangue seco. A figura de um homem, sem rosto. As autoridades limparam o local e repintaram tudo, mas a inspetora me contou algo que não saiu da minha cabeça. Antes de cobrir as paredes, ela viu marcas no teto, marcas de mãos, mãos pequenas, como se alguém tivesse tentado escalar para fugir dali. Mas não havia pegadas, apenas as marcas e um arranhão profundo bem acima da minha antiga cama. Voltei lá uma única vez, meses depois, por curiosidade, ou talvez arrependimento. O quarto estava reformado, mas o ar ainda era frio. O novo morador disse que às vezes ouvia barulhos no teto e que os fios da lâmpada balançavam sozinhos. Sorri sem dizer nada. Saí dali com a sensação de que algo ainda permanecia preso naquele lugar. Desde então, evito pensar em Heather. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite, tenho a impressão de ver uma silhueta escura no canto do quarto. Ela não se move, não fala, só observa. E toda vez que tento ignorar, sinto um arrepio subindo pela espinha, como se alguém estivesse sussurrando bem perto do meu ouvido. Ele ainda está aqui. Ninguém nunca descobriu o que realmente aconteceu com ela. Uns dizem que era esquizofrenia, outros que o dormitório era assombrado desde a construção. Mas no fundo, eu sei a verdade. Há coisas que a gente não deve olhar por muito tempo, porque, quando olhamos, elas também olham de volta. E toda vez que passo por aquele prédio antigo da universidade, sinto um peso no ar. As janelas parecem me seguir, como olhos invisíveis, e eu juro que, se você parar e olhar de perto, ainda pode ver algo nas paredes. Sombras, ou talvez, palavras riscadas com caneta preta. Palavras que dizem, eu vejo, eu vejo. Hoje, quando me perguntam por que não moro mais em dormitórios, eu apenas sorrio. Como explicar que o medo não foi embora? Que ele apenas mudou de lugar? Às vezes, ainda sonho com Heather parada ao lado da minha cama. E quando acordo por um breve segundo, sinto que alguém está ali, respirando devagar. Apenas esperando que eu olhe. Hoje, sei que é por isso que Heather dizia aquilo todas as noites. Ele está aqui. Não era um aviso, era um lembrete. Porque algumas presenças não se vão. Elas apenas trocam de sombra. E agora, talvez seja a minha vez de ser observada. Então, se algum dia você acordar no meio da noite e sentir que alguém está te olhando, não acenda a luz. Não chame ninguém. Apenas feche os olhos e torça para que o que estiver ali ainda não tenha aprendido dizer o seu nome.